Boa noite. Nesse primeiro momento, eu tomo a liberdade de me apresentar. Às vezes a pessoa quer saber um pouco a respeito do professor ou não. Então, mas vou fazer de uma forma bem breve. Eu acredito que alguns pontos a respeito da apresentação, assim, com o tempo vai mudando e acaba não sendo tão interessante. Sou graduado, fui concursado do Banco do Brasil, gosto bastante da área de finanças, tive a oportunidade de lecionar para o pessoal da engenharia civil, a disciplina de matemática financeira. Quando eu cheguei aqui na sala de aula, alguém que estava entrando, o presidente falou a respeito da disciplina de matemática financeira. Foi, né, que tem esse comentário, desculpa que eu não perguntei teu nome. Tiago. A respeito da disciplina de matemática financeira, gosto bastante, mas a vida vai levando e a gente vai seguindo um caminho. Então, quem viu antes aqui no quadro eu tinha colocado, né, eu tenho a primeira graduação, fiz mestrado, não me sinto tão velho, mas a gente vai ficando, então tenho 4.1 já, tenho uma segunda graduação, eu atualmente não trabalho mais no Banco do Brasil, gosto muito da área financeira, acabo fazendo algumas análises e acabou me levando para uma segunda etapa, e nessa segunda etapa eu me graduei em Direito, com pós-graduação em Direito, então atualmente eu sou advogado, e todo o conhecimento que eu tive da parte, né, de finanças e contábeis eu utilizo no meu dia a dia. A respeito da nossa disciplina é uma disciplina bem bacana, espero que vocês gostem bastante. Num primeiro momento, eu faço um bate-papo, apresento o que é a ementa da disciplina, e a gente já vai começar com algumas continhas só para ver se o pessoal está afiado, se o pessoal lembra. Também se for um negócio que o pessoal tiver muito, né, sabendo muito conteúdo, aí não faz sentido, a gente parte direto para o conteúdo. De forma geral, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de trabalhar o conteúdo já desde o primeiro momento, né? A turma é toda nova aqui. Alguém tem filho? Não, né? Tem sobrinho? Alguém tem sobrinho? Beleza. Então, assim, tenho um filho de 14, e um dia eu perguntei para meu filho, filho, como é que foi? Como é que foi a aula? Como é que foi a aula? Isso já na metade da semana. Na metade da semana, meu filho falou assim, baixou a cabeça e falou assim, ai, pai, só apresentação. Eu falei, cara, tipo, vou abolir qualquer tipo de apresentação, né? Acredito assim, agora a gente está retornando para a aula presencial, estou bem feliz, né? O pessoal que está online, né? Quero ressaltar, assim, o pessoal está bem distante, então, por isso que eu tirei a máscara, mas não eu estou com a máscara, né? Toda a questão da segurança está sendo cuidado e tudo mais. Então, assim, se vocês quiserem vir para o presencial também é bacana, eu acho que é legal. E tem alguns pontos da faculdade que são muito legais. Um deles é, obviamente, todo mundo está aqui pelo conteúdo, mas o outro é a questão do networking, o relacionamento, né? Amanhã um está numa empresa, está na outra, então você tem possibilidades de contato entre colegas e profissionais, né? Eu tenho algumas pessoas, questão da idade, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que, assim, de bancos de pós-graduação, hoje em dia tem uma empresa que tem um faturamento altíssimo. Isso, claro, sem falar, por exemplo, assim, o pessoal que está aqui cursando ciências contábeis, ao longo da faculdade conhece um colega, e daí daqui a pouco eles decidem, ou imediatamente, alguns são imediatamente, e alguns são depois de um ano, montar um escritório, montar uma empresa, surgir uma sociedade. O online ele é super legal, né, super bacana, só que cada um está nos... Né, eu sei porque eu também faço aula e pós. Professor, com quem que o professor fala na pós? Com ninguém, cara. É conteúdo, vai lá, estuda, entrega, mas você não tem esse relacionamento, esse contato que seria bom para isso. Então, assim, em termos de apresentação, né, acho que seria isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Vou tomar a liberdade de não pedir para que cada um se apresente. Mas, é claro, que nem eu fui perguntei, Tiago, né? E a gente, à medida do tempo, eu vou acabando conhecendo um pouco vocês, assim vocês não fazem a apresentação de vocês nesse momento, né? É isso, né? Quando a gente é mais velho, assim, o pessoal falava assim, me graduei em tal faculdade, né? Então, assim, sou de Blumenau, fiz FURB, fiz mestrado na FURB, né?
Direito, eu já fiz aqui em Balneário Camboriú, e daí não vou me estender muito, até porque vocês devem ter observado que o diploma de graduação, ele é, para a contabilidade ele é importante, para direito ele é importante, para administração, como contador, sim, né? Vai ser pedido a carteira de vocês do CRC para assinar os documentos, fazer toda a parte contábil da empresa ou para uma perícia judicial. Então, vocês vão ver que é extremamente importante, né, vocês terem um registro como contador. A mesma coisa acontece com o advogado. O que acontece é que, com o passar do tempo, aquele montoeira de títulos e diplomas parece assim, fica meio sucateado, assim, sabe? Tudo vai depender do quanto vocês estão atuantes e quanto vocês estão no mercado. Não sei se deveria dizer para vocês, ou não, mas já vou adiantar o seguinte. É claro que vocês podem escolher diversas áreas, mas o curso de contabilidade, dependendo da área que você... Alguém que trabalha em escritório de contabilidade, já? Trabalha em que área? A gente lá atua meio que em tudo. Também? Então, só de contábeis, tá? Então, assim, ó, a legislação trabalhista vai mudando. E daí, aquilo que você aprendeu como verdade, como certo, tipo assim, isso aqui é assim, com a mudança na legislação, altera e é obrigado você ficar se atualizando. O nosso sistema tributário é extremamente complexo e ele vai tendo alterações o tempo todo, seja ali, né, as instruções normativas, alteração na Receita Federal, depois uma alteração na lei complementar, muda, né? Por exemplo, quando eu me graduei, existia a conta do diferido, né? A gente não chamava ativo circulante e não circulante, né? Então, vai mudando. Aí assim vai, né? Os CPCs, os diversos CPCs. Então, por isso que vocês, né, sinto informá-los, que vocês vão estudar, vão continuar estudando a vida inteira. Beleza. Vou apresentar para a turma o que são os nossos tópicos, o que consta ali no nosso plano de aprendizagem, tá? Que faz parte dos pontos a serem abordados, a apresentação do plano de aprendizagem, o que vai ser trabalhado. Vou colocar aqui, apresentar a tela inteira, vai apresentar a minha e vai dar uma zebra aqui. E daí a gente abre aqui, ó. Não. Yeah. Aqui. Ok. Então, esse é o nosso plano de aprendizagem. Eu abri ele, que era o aprovado em 2019, tem só algumas alterações, mas a ementa é a mesma e o conteúdo é o mesmo. Eu não vou, se vocês me permitirem, eu não vou, digamos assim, ó, ler cada um dos pontos, mas vou trabalhar de uma forma mais sucinta o que é abordado, seguindo aqui os conteúdos, tá? Então, assim, ó, primeiro módulo, introdução à administração financeira. Deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele descer ou subir aqui. Olá, seja bem-vindo, tudo bom? Então, primeiro módulo, né? Introdução à administração financeira. Então, compreender o que é, né, a importância da administração financeira, quais são as funções do administrador financeiro. A gente vai trabalhar justamente a questão da figura do controller, né, do tesoureiro, examinar os problemas da administração financeira. Depois, que maldade, né? Depois a gente vai trabalhar a questão da estrutura financeira. Em seguida, o custo do capital, fontes de financiamento, conceito de risco e retorno. Vou passar de uma forma que a gente vai conversando. Administração do capital de giro, avaliação e alternativas de investimento, alavancagem operacional e financeira. Módulo 9, negociações com bancos. 10, o papel da administração financeira e as funções do administrador financeiro.
Módulo 11, problemas de administração, riscos e incertezas, planejamento financeiro, avaliação de alternativas de investimento, administração do capital de giro, administração de ativos permanentes, a estrutura de capital, fontes de recursos de longo prazo e orçamento, receita, investimentos, custos e despesas. Senhores, lendo assim ficou... Deixa eu puxar para cá, permitir o acesso, tirar o apresentando e voltar para cá. Então, assim, não dá para ler. Sim, desculpa, ficou um pouquinho pequeno e não, imagino que não dava nem para ler, nem aqui quem estava na frente e nem conversando. A ideia é o seguinte, todos que estão aqui comigo já tiveram introdução à contabilidade, certo? Então, todos vocês aqui têm a clara noção em mente de um balanço patrimonial. Concordam? Confere? Vou tentar fazer um desenho, quero ver se vocês conseguem visualizar aqui também. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Acho que dá, né? Então, assim, ó. Ativo, passivo. Daí aqui, né? Eu tenho ativo circulante, né? Ativo não circulante. É isso? Vocês aprenderam? Passivo circulante, passivo não circulante. E daí eu tenho PR, patrimônio líquido. Deixa eu ver se o pessoal consegue ver. Beleza. Então, assim, ó. Ao longo, eu li ali a ementa, mas lendo a ementa parece algo extremamente complexo. O cara olha administração financeira e tudo mais. O que é a ideia digamos, da disciplina de administração financeira e qual que é o intuito? O intuito é justamente o seguinte: você ter uma gestão, né, entre o ativo circulante e o passivo circulante, ou seja, você gerenciar para que você consiga cumprir e honrar com as suas obrigações de curto prazo e que você tenha recursos para isso. E da mesma forma, você começa a fazer a seguinte análise, né? Dos recursos que eu tenho aqui, ó, do capital próprio, né, do patrimônio líquido, ou até do capital próprio com o passivo não circulante, quanto desse valor foi destinado ao ativo circulante, ou quanto desse valor foi destinado aqui para uma operação que ele ficou imobilizado. A gestão desses recursos, ou seja, passivo, fontes, ativo, né, a destinação. Então, como é que esse recurso da origem, como é que ele foi destinado? A isso cabe a administração financeira, assim como, né, um melhor gerenciamento em relação às obrigações de curto e de longo prazo. Ao longo das nossas aulas, a gente vai conversar sobre algumas estratégias. Estratégias de quê, né? De que melhor forma você pode fazer para captar recursos, para fazer seu negócio crescer. E eu não vou postar aqui um vídeo, mas tem um vídeo bem legal, porque ao longo do curso de contabilidade, vocês vão observar que algumas coisas para vocês vão se tornar muito óbvias e muito tranquilas. E vocês conversando com colegas de vocês falam assim, meu Deus, isso aqui é super simples. Vou dar um exemplo. Todos vocês estudaram a respeito do princípio da entidade. Em contabilidade, na introdução, o princípio da entidade, que você não deve pegar o recurso da empresa e misturar com os recursos do sócio, concordam? Tiveram isso, né? Beleza. Isso, para vocês, é algo que vocês olham e falam assim, meu Deus, isso é, tipo assim, isso é super óbvio. Aí tá. Todo mundo aqui acompanha o YouTube, às vezes assiste algum canal de entretenimento, certo? Apareceu um canal de recomendado de entretenimento super bacana. Era um rapaz com uma Porsche Macan linda e tudo mais, que ela usou para chamar a atenção. Aí ele falou, eu tô indo lá
né, colocar minha Porsche Macan à venda, porque eu preciso de dinheiro para tocar meu negócio. Aí ele falou, da primeira vez, quando eu iniciei a minha loja, o cara é de São Paulo, e ele tem na Zona Leste, o cara tem na Zona Leste lá uma loja, aí tem um monte de MC que frequenta e tudo mais. Ele falou assim, quando eu iniciei minha loja, eu comecei a loja e no final do ano eu tinha 140 mil reais no final do ano. Ele falou assim, cara, eu era um guri novo, nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, eu cheguei, vi uma BMW X1, cheguei lá, fui lá e comprei. À vista, assim, cheguei e comprei à vista. Quando virou o ano, no começo do ano, eu não tinha dinheiro para o estoque, não tinha dinheiro para pagar os funcionários, eu quase quebrei. Estou comentando com vocês, porque eu, né, talvez vocês também, em termos de instrução, você sempre tem uma educação assim, você vai trabalhar para uma empresa ou para um segmento, vai buscar, e às vezes você tem profissionais, gente nova, que é de uma outra área de atuação, que precisa muito do conhecimento de vocês, como contadores, para orientar eles, né? Não estou dizendo que você vai conseguir, né, convencer ele a não comprar a BMW X1, mas pelo menos você não faria o cara comprar a BMW X1 à vista, depois ele vender, daí o cara conta que ele teve que vender assim as pressas com baita prejuízo para conseguir, tipo, não quebrar e perder o funcionário e tudo mais, né? Exemplos, né? Além disso, algumas coisas mudaram. Na época da graduação, a gente estudava, inclusive, o prazo de compensação de cheque para que desse um tempinho a mais para você administrar e gerir esses recursos. Quando a gente está falando, né, do recurso a curto prazo, ou de onde é que você vai trazer esses recursos, a gente está falando da administração do capital de giro. Então, a gente vai trabalhar a respeito da administração do capital de giro. Também, a gente vai trabalhar com as fontes de recursos. Então, dependendo da situação, aquele caso que eu contei para vocês, a pessoa podia buscar um sócio, e esse sócio podia investir, ele poderia entrar aqui no capital social da empresa, injeta um dinheiro, e daí ele poderia melhorar a situação. Ou, dependendo, ele poderia buscar uma fonte de financiamento a longo prazo, para que daí ele investisse no capital de giro. O que acontece muito? Se às vezes vocês, né, estão no dia a dia nas empresas. A empresa, ela busca um capital de giro a curto prazo, com uma taxa alta, para suprir aqui, né, busca aqui para suprir as próprias contas com os fornecedores. Em alguns casos, se o cara tiver um negócio muito bom, dane-se, dá certo. Em muitos casos não acontece. Eu vou mostrar para vocês ao longo das aulas, através de cálculos, como é que, dependendo, às vezes o cara tem uma margem de lucro, quando ele vai ver, o cara diz assim, meu Deus, quanto mais eu cresço, mais dívidas parece que eu tenho e mais endividado eu estou, e a sensação que eu tenho é assim, a minha empresa cresceu 10 vezes, mas eu estou completamente argolado, enforcado. Então, exemplo do que a gente vai trabalhar. E é claro, como a gente está vendo aqui o balanço patrimonial, aqui no ativo não circulante, dependendo da situação, pode ser o quê? Pegar algum ativo imobilizado que não está sendo utilizado pelo operacional ou que não é interessante e transformar ele em ativo circulante, né? Vender, transforma em caixa lá, e com esse dinheiro ele consegue fazer o negócio crescer, ou seja comprar mais mercadoria, ou seja, né? Vai depender muito do cliente. Tem cliente de vocês, se o cara daqueles antigão, ele vai dizer, não, a minha sede tem que ser própria. E vocês vão observar que alguns empresários, o cara diz assim, cara, é tudo locado, e o que eu posso terceirizar da produção, eu terceirizo, e o dinheiro que eu tenho, eu consigo investir o máximo possível em distribuição, em marketing, e fazer alavancar e vender, certo? Essa é a ideia aqui em relação ao balanço patrimonial. Ficou mais fácil, pelo menos uma ideia inicial? Acho que sim, né? Quando a gente for trabalhar a respeito do assunto, um dos temas é fonte de recursos. Trabalharemos, então, né, inclusive com o que os bancos oferecem em termos de taxas, financiamentos.
Quando eu tive a disciplina presencial no outro semestre, a gente fez o seguinte, a gente se reuniu em grupos, a turma se reuniu em grupos, e buscou as informações junto às instituições financeiras e cooperativas de crédito. Por quê? Porque eu almejo que cada um de vocês, como profissional da área financeira, amanhã vocês estão gerindo a área financeira da empresa, seja como tesoureiro, como controller, que vocês tenham uma noção do que é o mercado em termos de taxa e até para ter um parâmetro de comparação. Além disso, eu vou trazer para vocês, gravando, vou trazer para vocês como é que funciona a ideia do banco em relação à análise de operação e análise de risco de clientes. Tá? Isso que eu falei assim, será que não é? Falo, beleza, tá lá, tá gravado. Que é o seguinte, professor, eu não quero trabalhar no banco, eu não almejo trabalhar no banco, nem, poderia ser um critério, né? Será que me interessa saber? Ele é interessante pelo seguinte, dentro da empresa, dependendo da situação, você tem um certo limite, que é o limite que a empresa, se for uma indústria, por exemplo, se for um comércio, que ele faz a prazo, que emite boleto, ele fala assim, vou te emitir os boletos, só que a empresa, quando ela é organizada, ela vai estabelecer esse limite, esse critério. Passado esse limite, ele vai dizer, olha, infelizmente, para que eu conceda um limite maior, vai ser necessário o pagamento. Posso contar uma história para vocês, rapidinho? Pode até? Existe um tipo de golpe, um tipo de fraude que é muito conhecido relacionado à distribuidora. O que acontece? A distribuidora, o que ela faz? A distribuidora ela é um intermediário. Ela vai depois passar o produto para o consumidor final, ela faz a distribuição, ela compra do fabricante e depois ela vai repassar. Então, para o fabricante é bom, porque o fabricante, às vezes, ele está numa outra localidade, numa outra região do país, e daí a distribuidora, ela recebe a mercadoria e ela consegue melhor, a distribuidora distribuir é óbvio, mas ela consegue melhor, então, de expor ali nas localidades. Consta, inclusive, em livros de administração a respeito disso. Eu me interesso porque, tendo trabalhado anos no Banco do Brasil, você tem diversos treinamentos em termos de lavagem de dinheiro, prevenção à lavagem de dinheiro, outros casos de fraudes e golpes, e daí eu sou uma pessoa que acaba me interessando bastante. Aí a gente começa a ver algumas situações, e algumas, assim, você vê, fala assim, cara, já vi isso aqui há 10 anos, como é que os caras ainda caem? Que nem vocês devem ter visto agora, ligou a televisão, fala assim, o golpe do bilhete premiado, tal da pirâmide, não sei do que. Isso vai e volta, A respeito da distribuidora, o que acontece é o seguinte, a distribuidora, ela tem um prazo muito longo para pagar o fabricante, Então, ela fala assim, olha, eu vou vender teu produto, mas eu preciso de um prazo bem longo. Para a gente simular e trocar uma ideia, alguém pediu para baixar um pouco. Para vocês terem, vamos simular assim, uma hipótese, 6 meses. Olha, eu preciso de um prazo bem grande, 180 dias, para que daí eu consiga fazer o pagamento. Por quê? Porque é um produto novo que eu vou receber do senhor, fabricante, eu vou receber o produto, quando o produto chegar, 180 dias, é o tempo do quê? De eu colocar em diversos comércios da região o seu produto, eles vão ter que vender, eles também não vão vender, Você quando vai num supermercado, você paga no cartão de crédito, Alguns até aceitam cheque algo assim, até meio quase considera tanto, mas enfim, Alguns têm cheque bom para não sei o quê, e daí, então, vou receber, até eu receber, eu preciso de um prazo assim, beleza. O que teve muito, tanto é que constava em alguns livros, Distribuidora. O cara monta uma distribuidora, ele pede mercadoria e produtos de vários fabricantes, os fabricantes mandam o produto para ele, e aí vende o produto, daqui a pouco ele fala assim, preciso mais, preciso mais, preciso mais, e o fabricante vai mandando. Quando vai vencer
o primeiro boleto, depois de 6 meses, o cara já fez trocentos pedidos. Quando vai vencer o primeiro boleto, não é quitado. É quitado, o pessoal acha estranho, meu Deus, mas era tão simpático. Não, deve ter acontecido alguma equipe, já faz 6 meses, vamos entrar em contato. Entra em contato, não atende, não acontece nada. Moral da história. Quer ver um exemplo? Quanto custa, pessoal, quanto custa um iPhone 12X? 12X é mais legal? Ou já tem um outro já? 12 Pro. Quanto é que custa um, ó, alguém escreveu, ó, 11 Pro Max, 13K. É isso? 13 mil? Beleza. Então imagine o seguinte, que eu monto um negócio e digo assim, ó, eu preciso trazer os iPhones tudo para cá, 13 mil, né? Vários iPhones, porque aqui Balneário Camboriú é Veneza brasileira, como é que chama? Mônaco brasileira, aqui o negócio ó, é só Lamborghini, todo Lamborghini tem que ter um iPhone. Aí o cara manda vir um monte. Beleza. Mas vocês vão dizer assim, Rafael, mas esse distribuidor aí falasse que ele desaparece, mas como é que ele vai vender isso? Pergunto para vocês falaram que o telefone custa 12, 13 mil reais. Se tivesse os equipamentos direitinho, perfeito, não é falsificação, o iPhone direito, top, né? E eu falasse assim, ó, eu tenho o iPhone por 7K, quem é que ia comprar? Talvez alguém dissesse assim, ah, professor, eu acho que não vale 7 mil, mas assim, ó, tá barato, por 7 mil, eu falo com os parentes, eu falo com pai, mãe, tio, pego 7 mil, pago à vista os 7 mil, nem que depois eu revenda. Beleza. O que acontecia? As distribuidoras, elas pediam as mercadorias do fabricante e elas vendiam mais barato. Vendiam mais barato, às vezes, inclusive, que o preço de custo. Aí vocês vão dizer assim, professor, mas eu aprendi, se não pagar o preço de custo, não vai... No... Claro, mas desde o início, a intenção e a ideia nunca foi honrar os compromissos. E assim, infelizmente, aconteceu já diversos casos onde a empresa desapareceu e deu um rombo milionário. Que eu falei para vocês que me interessa pelo assunto. Ah, professor, isso aí está no livro. Fala a verdade, isso já aconteceu alguma vez? Pois bem, né? Na época que eu trabalhava no banco, tinha um amigo meu, eu e um colega, né? O banco estava com uma campanha de abertura de contas. Aí, campanha de abertura de contas, era uma possibilidade de isenção de tarifa durante 6 meses e tudo mais, e cheque para a empresa. Aí, esse meu amigo foi visitar uma empresa. Ela trabalhava com rodas, pneus, tipo assim, roda para carrão, assim, uns negócios bem legal. Isso em Blumenau, faz bons anos. Ele disse que ele foi na loja, a loja era muito legal, muito legal. E aí ele ofereceu para o cara uma conta especial do banco. Aí o cara meio que... Porque o segredo não é o cara falar desesperado o que ele quer, né? Tipo assim, você chega, imagina. Aliás, vocês podem fazer o teste. Eu recebo muita ligação de companhia telefônica. De cartão de crédito, graças a Deus, não. Mas no banco a gente tinha como brincadeira sempre dizer que estava desempregado quando recebia, né? Inclusive às vezes quando era do mesmo banco, né? A pessoa falava assim, oi, tudo bom? A gente quer ofertar um cartão de crédito. O cara falou assim, meu Deus, ainda bem que me ligasse, né? Acabei de ter sido mandado embora, não tenho mais da onde tirar dinheiro, o cartão era tudo que eu precisava manter alguns meses. E a brincadeira que a gente fazia é porque sempre a ligação caía. Tipo, nunca ninguém conseguia. Agora, se você dissesse que não tinha interesse, que é o que acontece comigo com a companhia telefônica, eles sempre ligam de novo. Eles nunca anotam, falam assim, cara, anota no cadastro, não tem interesse, eu já tenho. Daqui a pouco me liga uma outra pessoa. E essa era a estratégia com o cartão. O que aconteceu com o meu colega, que era gerente de contas também? O cliente, o suposto cliente, no momento que não era cliente, ele falou assim, ah, não, acho que não, vamos pensar e não sei o quê. Moral da história. Ele, como gerente, também tinha muito interesse de abrir a conta. Contactou mais algumas vezes, o cara falou, não, vamos abrir a conta. Beleza. Abriu a conta, operando. E a gente chegando na agência, né? Tipo, gerente de conta, tá lá o gerente de agência e fala, olha, eu gostaria de ter uma conversa, né, com todos os gerentes aqui de contas e tudo mais. Beleza? O que foi? Aí ele abriu o jornal, assim.
O jornal era que essa empresa que tinha vindo com questão de rodas, tipo assim, roda, escapamento, fazia, né, toda a parte de oficina e tudo mais, ela tinha, que nem o pessoal diz, né, adormece, mas não amanhece. Num final de semana, o cara pegou a loja e ele esvaziou a loja inteirinha, tirou tudo de dentro da loja e, na verdade, que nem eu falei para vocês, como já era um caso pensado, ele tinha feito diversas operações de empréstimos nos bancos, todos os bancos da região. Além disso, tipo assim, loja de eletrodoméstico, aquelas televisão. O cara fez a festa, assim, tipo, televisão, quero uma televisão legal, quero home theater, quero não sei o quê. O cara desapareceu. Então, assim, para que vocês vejam, né? Então, o meu intuito, o que, que é? Quando a gente for falar de risco de operação, risco de cliente, vai ter duas serventias. A primeira, que vocês, né, como, da mesma forma que funciona uma empresa grande, vocês saibam quais são os documentos, que daí eu tenho a experiência do banco, quais são os documentos que o banco analisa para ele te conceder um limite. Então ele vai dizer assim, que nem vocês veem, por exemplo, quando é lojas Renner, o cara chega lá e fala, quero fazer um cartão das lojas Renner, aí dá um limite baixinho lá, ou médio lá. Aí a pessoa vai movimentando, aí fala, esse cara tem jeito que dá para pagar. Aí ele vai subindo o teu limite, né? Só que em muitos casos, quando você chega no banco, o banco não tem um histórico seu. Então eu vou mostrar para vocês o que o banco analisa para dar o crédito, que pode ser o mesmo que vocês podem utilizar para que vocês deem crédito quando amanhã vocês forem empresários, ou como conhecimento, né, para que cada um de vocês saiba, né, o que o gerente, como é que o gerente está analisando, né? Então, sei lá, né? Claro que meu objetivo não é fazer que nem o Metaforando, vocês assistem aquele Metaforando, que ele vai dizer expressão facial, o cara tá mentindo, né? O cara fala, não, eu sou magnata, não sei o quê, né? O carro alugado lá na frente da loja, do banco e tudo mais. Senhores, quero fazer um bate-papo. Então, aí a gente vai conversar sobre administração financeira. No primeiro momento, que é o nosso encontro de hoje, eu quero verificar, fazer uma parte inicial com vocês, para ver o quanto que vocês lembram a questão de matemática financeira. Para dar uma lembrada. Por que eu acho que é importante? Vou explicar por quê. Na vida tem algumas coisas, né? Muitos daqueles problemas mais simples, geralmente quando algum tio, parente, amigo, coisa e tal vem trazer, geralmente ele é muito mais complexo do que tudo que estava no livro que você leu, né? Que a conta é 2 mais 2 e o cara fala assim, não, eu fiz o empréstimo, paguei com atraso, depois não fiz, renegociei, a partir dessa data que eu só paguei metade da parcela, eu falo assim, meu Deus, né? Geralmente é assim. Mas eu quero dar uma lembrada, eu quero verificar com vocês, porque no dia a dia, talvez vocês não vão ser avaliados, seja por um empregador, seja por um colega, por um parente, pelas questões mais complexas da administração financeira. A administração financeira, vocês vão ver que é uma questão de lógica, vai ser bem tranquilo, tá? Pode ficar muito tranquilo. Mas vocês vão ser avaliados por coisinhas simples, como, por exemplo, né, a pessoa fala que tem um boleto que não conseguiu pagar, que foi lá fazer um financiamento de um imóvel e que daí quer saber se não estão passando a perna na pessoa, ou até de um financiamento de carro, qual que é a taxa de juros, e sobre isso que eu quero, tipo, no primeiro momento inicial, a não ser que a gente está bem alinhado, né, mas no momento inicial trocar uma ideia para ver se vocês estão bem afiados. Para isso, o que eu fiz? Eu vou trazer aqui, acho que eu estou com um duplicar aqui. Não, estou com. Para isso, eu trouxe aqui a nossa amiga, que é amiga de vocês, amiga de todo mundo que gosta da área financeira, a calculadora HP12C. E o pessoal, aliás, quem está comigo, se eu botar aqui, ó, apresentar agora, vai conseguir visualizar a tela inteira, tá? Aí depois eu volto para mim. Aqui.
Beleza. Abrindo aqui a HP. Deixa eu ampliar ela, deixar ela bem grandalhona. Todos que estão aqui comigo já tiveram a disciplina de matemática financeira, né? Eu digo que eu já há alguns semestres eu faço essa revisão só para ver se o pessoal está bem alinhado, né? Aqui tem aquelas funções, né, que vocês conhecem bem, PV, PMT, FV, né? Eu posso passar o mousezinho aqui, eu acho que posso fazer com o mouse. Ó, o PV, o PMT, o FV, o I, o N, né? Então, e daí tem algumas questões. Só quero perguntar algumas coisas para vocês. Vocês tiveram, né? Juros simples, juros compostos, desconto comercial, né? Tá bom. Quem não fez a matéria? Quem não fez a matéria? Tá bom. Quem não fez a matéria, não tem problema. A gente vai fazer um bate-papo e depois vocês, é claro que quando vocês tiverem matemática financeira, vocês vão se aprofundar, eles vão trabalhar com outras taxas, aí você vai trabalhar com taxas equivalentes e tudo mais. Ela tem uma complexidade maior, né? Mas no dia a dia, até hoje, eu vejo juros anual, juro mensal, na prática diária, assim, é juros mensal, juros anual, vai utilizar a correção. Eu não vou fazer nenhum cálculo de correção aqui com vocês, para vocês terem que fazer tabela. Vocês chegaram a fazer tabela de correção? Não? Usar correção e tudo mais. E qualquer coisa, se vocês ficar pendente, algum dia a gente pode conversar e a gente vai, tá? Mas vocês têm várias matérias pela frente, vocês vão ter mercado de capitais vai falar sobre o sistema financeiro nacional, pode ser que eles também falem sobre outros, né? Beleza, ó. Pandemia trocou todas as ordens. Meu Deus, um mais ferrado que o outro. Eu vendo que vai confundir. Beleza. Ó, deixa eu fazer uma pergunta para quem fez. E daí, assim, ó, antes da gente fazer. Esse é o primeiro contato que vocês têm comigo. Então, muitos não sabem, tipo assim, se o professor ele é o demônio, é o carrasco, ou se ele é tudo junto e mais um pouco. A minha ideia é o seguinte, o aprendizado, ou o que nossa troca de experiências aqui, ela é algo, né, é uma troca de experiências. Então, assim, eu não estou preocupado que o cara tem que saber, o cara já tem que vir sabendo. Mas é só para mim ter um norte do tipo assim, ah, beleza, isso aqui a gente sabe, isso aqui a gente não sabe, isso aqui a gente vai adiante, e a gente troca uma ideia. Como alguns já fizeram, a minha ideia é só fazer um bate-papo sucinto, uma revisão, que nem que a gente faça algumas contas hoje e a gente veja, né? E até para dar uma lembrada em fórmula e tudo mais. Por quê? Porque num processo seletivo, o cara fala assim, ah, você pode trabalhar em contas a pagar, contas a receber? Ah, eu posso, não sei o quê. Você sabe de situação financeira? Ah, eu sei. É claro, vai perguntar do sistema e tudo mais, mas ele te joga uma conta lá para pagar, e daí o cara fala assim, não, olha, o senhor me desculpe, mas é que isso eu não sei, eu só conheço estratégias para melhor. Aí o cara fala do negócio completo, o cara fala assim, não, cara, esse boleto aqui, como é que eu faço? Entendeu? Por quê? Porque que nem eu falei para vocês, às vezes o cara que está muito bem, está cheio da grana, pode ser um youtuber que está fazendo aí 30, 40k por mês, não tem a menor noção de cálculo, e o cara fala assim, cara, ainda bem que surgiu na minha vida, porque eu tô com os boletos lá, o cara não pagou porque se distraiu, entendeu? E daí, às vezes, tem uns perfil bem legal para ganhar uma boa grana. Beleza. Então, assim, ó, eu vou só colocar os valores de forma proposital para ver se vocês se lembram, tá? Então, vamos pensar assim, ó, se fosse uma questão de juros simples, quem tá no computador, eu não tô só falando por enquanto, pois eu posso... Já sei. Ó, então assim, ó, deixa eu fazer um negócio bem feito. Aqui. Mouse. Só que aqui eu acho que eu não consigo ampliar, vai ficar pequenininho, né? Vamos ver.
Mas em bloco de notas dá para aumentar a fonte? Sério? Eu acho que é na última opção. Lá não ajuda? Tem alguma opção aí para tu aumentar a fonte? O que é esse texto? Não enxergo. Nem eu. Não. Não, vamos ver. Aqui, ó, formatar. Ó, aqui tem. Ó, eu não falei para vocês que é uma troca de experiências bem grande. Cara, né? 4.1 não sabia que dá para fazer isso aqui. Ó, quer ver agora? Vamos ver. Ó, melhorou? É aqui, ó, acho. Exibir. É aqui, ó, fonte, ó. Vou aumentar um pouco mais. Ó, vou fazer uma questão de juros simples. Eu não vou colocar, tipo assim, as siglas, tá? Porque eu justamente quero ver se vocês se lembram, né? Então, assim, ó, botei do lado da calculadorinha HP, só para ver se o pessoal tá afiado. E vamos fazer assim, ó. Vamos fazer que era um boleto e a pessoa deixou de pagar. Pode ser? Qual o valor, pessoal? Quanto? Ó, todo mundo falou 100. Então tá bom. Vou botar 100 reais. 100 reais. E vamos fazer bem, não precisa fazer muito complexo, tá? Vamos supor que a gente não está considerando aqui os juros legal, porque o juros legal seria 1% e a multa de no máximo 2%. Tanto é que vocês veem ali os boletos, multa de 2%, a multa só vai incidir uma vez e os juros vai indo conforme o tempo. Mas vamos botar que o cara fez meio que no paralelo ali e uma taxa era diferente. Vamos botar quanto? Uns 2%? 3%? Quanto? 3%. Tá? 3%. E venceu já faz uns 3 meses. Beleza. Então, assim, ó. Esse é um boleto de 100 reais, né? Que tem uma taxa de juros de 3% ao mês e que ele foi pago com 3 meses de atraso, para ficar bem simples. Bem simples que eu digo, né? Aqui a taxa é ao mês e aqui os juros é meses. A pergunta é, como é que eu faço, calculadora HP, para fazer essa conta? Pensem uns... Quer dizer, tentem fazer em casa, né? Tentem fazer vocês aí, e daí a gente... Em 1 minutinho a gente faz a correção. Quem está aqui pode colocar no chat. E quem quiser falar, pode falar. E aí, senhores, como é que vocês estão aí no online? Tranquilo, Ângelo. João, daí a gente também já vai, medida das aulas, a gente vai vendo e vai dar certo. Beleza. Beleza, Ângelo? Vamos fazer? Pode ser? Então, assim, ó. O que acontece? Na verdade,
eu coloco a calculadora na tela porque, de forma geral, todo mundo, tipo de contabilidade, o cara tem a calculadora, ou pensa em ter, ou sei lá, né? Eu queria aproveitar para comentar uma outra coisa também com vocês. Eu digitei aqui, que está aparecendo na tela de vocês, tipo TouchFin ou Touch RPN. Eu acho que TouchFin era o nome de um. O que é isso aqui, tá? O que eu sugiro para cada um de vocês? Para a faculdade, infelizmente, não serve, né? Mas lá nos aplicativos, não precisa ser isso ali também, né? Mas lá nos aplicativos você digita assim, calculadora HP12C. Para quê? Baixa a calculadora de forma gratuita, né? Esse ali acho que é o que eu tenho, meu é Touch RPN. Aí, meu é Android, né? Tem que ver também qual que é, se é iPhone e tudo mais, se é OS. Mas daí o que a qualquer momento, se eu preciso fazer qualquer tipo de conta, né, com a HP, faz de uma forma bem sucinta. Ao longo das aulas, depois a gente vai ter algumas questões que vai envolver alguns cálculos que vocês não aprenderam, que tem tudo a ver com a calculadora HP12C, só que a gente vai usar as funções, essas funções aqui, ó, as funções laranja e as funções azuis da calculadora, que eu tenho certeza que vocês não aprenderam, porque eu, ao longo dos semestres, eu vou perguntando e não faz parte da ementa. Por isso também que eu gosto de fazer uma revisão. Por quê? Porque eu acabo obrigando todo mundo a pegar a calculadora para dar uma olhada e depois para mostrar outras situações que, com as funções, essas funções PV, PMT, FV, CHS não é função, mas com essas funções aqui, não seria possível, que é necessário algo a mais. Beleza. Eu coloquei a calculadora pelo seguinte. É maldade, né? Maldade. É que assim, ó, eu coloco, e às vezes eu pergunto e a pessoa começa assim, eu vou colocar o 100 lá no PV, e vou colocar o I, 3%, já vou colocar o 3 no I, e daí eu vou apertar o FV. Valeria essa conta se ela fosse juros compostos. Então, assim, ó, esses botões aqui, tipo o N, o I, PV, PMT, FV, a gente utiliza para juros compostos. Juros simples, a gente não utiliza, né, esses resultados ali. Então, eu vou mostrar como é que eu faço a conta e vou puxar para mim aqui. Esse negócio de puxar para mim, puxar para não sei o quê. Aqui, vamos ver. Então, assim, ó, o pessoal deve ter aprendido de duas formas. Ou, deixa eu escrever com preto que eu acho que... Ou aprendeu que a forma, né, para calcular os juros era juros é igual ao principal vezes o I vezes o N. Ou, consegue enxergar bem ali? Ficou pequenininho. Ou aprender assim, ó, que os juros é igual ao capital vezes o I vezes o N. Certo? Não foi isso que aprenderam? Eu acho que se aprenderam com o SUSINF, se não como capital. Né? Capital, que é só a questão da sigla, né? Eu aprendi como sendo o principal, né? Beleza, vou botar então como capital para ficar mais fácil, né? Então, juros simples. Os juros é o capital vezes o I vezes o N. E se eu quiser saber o valor total do boleto, é o que é chamado de montante. Montante é o capital mais os juros, né? Se a gente for fazer na calculadora, eu faço assim, ó, vou apagar aqui, que aqui é os juros compostos. Então, se for fazer na calculadora, né, faz assim, ó. Agora já comecei a aprender isso aqui com os alunos. Ó, R$100. R$100. Enter. A taxa de juros era de 3%, né? 3%. E são 3 meses. 3 vezes. Porque o que eu fiz? Eu fiz, né? Capital 100 vezes o I, que é os 3%. Ah, professor, se eu quisesse fazer 0,003, poderia, mas já botei 3%, né? Vezes 3, vai dar 9.
Se eu quiser calcular o valor do montante, como a calculadora ela tem as informações, basta apertar o mais. Então, assim, ó. O passo a passo aqui na calculadora, eu fiz assim, ó. Apertei, né? 1.100, na verdade. Enter. 3%. 3. Se eu boto vezes, eu boto X 3 vezes. E daí, basta apertar o mais, que daí ele descobre o montante. Beleza? Foi isso que vocês fizeram? Sim, né? Beleza. Lembram como é que era a fórmula para desconto comercial? Tá. Querem fazer mais uma conta de juros simples para a gente ver como é que o pessoal vai? Vou fazer mais uma conta de juros simples, então, com vocês ali no online e com a gente aqui na turma, tá? Daí a gente faz um valor um pouco mais quebrado. E daí a gente... Como que apaga nessa calculadora? Boa, ó. Para apagar na calculadora, a gente faz assim, ó. Dá para apagar só o CLX, só que eu aperto função CLX. Quando aperta a função, é como se fosse apagar todos os registros, daí ele apaga tudo. É o mais garantido para apagar todos os dados. Ó, vou fazer uma outra conta aqui. Vamos fazer uma outra aqui. Vamos colocar assim, ó, que foi um título de R$ 2.500 a uma taxa de 2% e vencido por 120 dias. Aí a pergunta é, qual o valor do montante? Na verdade, a pergunta é, né, qual é o valor que foi pago como um todo? E, já que a gente está perguntando aqui, a gente pode perguntar também. Qual o valor dos juros? Beleza? Aí a gente faz a conta, daqui a pouco a gente já faz a correção. Bem tranquilo, que a gente acabou de fazer, é só para fixar o que a gente acabou de calcular. O Eduardo já calculou, vou calcular aqui também. Percebi a mesma coisa, Ângelo. Senhores, o pessoal está me olhando estranho, porque de vez em quando eu olho para cá e falo, só que não está aparecendo o chat na tela. Aí, como é o primeiro dia, o pessoal não sabe, né? Por exemplo, se o professor é meio despirocado e fala com outras pessoas do além, ou se é a turma mesmo. É o pessoal mesmo. Também se eu fosse despirocado, também ia achar que tem alguém aqui, não tinha, né? Vamos fazer? Acho que o pessoal já calculou, né? Pode ser? Ó, senhores, vou anotar aqui, então, ó, o passo a passo. Então,
seguindo a mesma lógica e seguindo o que foi comentado, né? Então, assim, ó, quero apagar todos os dados da calculadora. Função CLX, aí coloco o valor 2.500. Aí nós falamos que a taxa de juros era de 2%, é isso? Aí, o que acontece? Aí vocês vão dizer assim, ah, professor, mas era 2% ao mês e ele perguntou em dias. O que acontece? O Eduardo comentou ali. Ó, o que acontece? Eu tenho duas possibilidades, né? Às vezes a pessoa pode colocar assim, ó. Né? A pessoa pode colocar. Tá vivo, tá vivo. Ó. Quando vocês aprenderam, eu sempre tomo um cuidado, que é o seguinte. Vou copiar aqui a fórmula que vocês acabei de anotar. Juros é igual ao capital vezes o I vezes o M. Aí a pessoa aprende o seguinte, ó. O juros vai ser igual ao capital, 2.500, vezes os juros, né? O juros é 0,02. E o tempo, como aqui é o mês, né? O que se aprende na época da graduação, ou do colégio, é 120 divide por 30, para ficar o mês, né? Então, assim, se eu tenho dias aqui ao mês, eu divido por 30, né? Todos os cálculos, quando envolve, né, a questão de atraso e tudo mais, a gente fala que é o mês comercial. Então, para fins de cálculo, a gente sempre considera 30 dias. Todo mês tem 30 dias. Professor, todo mês no calendário não tem. O ano tem 365. Mas a gente considera o quê? Que um mês tem 30 dias e que um ano comercial tem 360 dias para fins de cálculo. Então, assim, eu tenho alguma informação que ela está, digamos assim, é 2 anos, e eu quero saber em dias. Aí eu tenho assim, um ano é igual a 360, logo 2 anos é X, né? O professor usou a regra de 3? Sim, né? A gente poderia fazer aqui através de regra de 3. Eu poderia simplesmente, né, na dúvida, eu digo assim, né? Quantos meses que dá? Então eu poderia dizer assim, um mês. Que letra feia. Um mês é 30 dias, 120 dias é X, né? E daí eu faço a regrinha de 3, né? E descubro. O único cuidado que eu quero dizer, que vale para a vida, para vocês, é o seguinte. Eu tive, e eu já vi que tem professor que não faz isso. Na hora que vocês forem fazer a divisão, sempre faço a divisão dos dias aqui em relação ao período. Nunca peguem assim, a taxa de juros é ao mês. Então eu vou dividir o 0,02 por 30 para descobrir qual seria a taxa de juros diária, alguma coisa assim. Por quê? Porque nesse arredondamento, quando vocês estiverem trabalhando com as empresas, geralmente as contas da empresa são grandes. 100 mil, 200 mil, e essa arredondadinha básica que vocês dão aí dá uma diferença de R$500, R$600. Então, assim, sempre faço a divisão. Beleza. Então, assim, colocando na fórmula, acho que vocês conseguem ver, né? Aqui, Aqui, 2.500 vezes 220, e eu vou botar agora no HP12C de novo. Então, pela HP, eu faria o cálculo assim. Apaga a função registro, aí coloco, né? Aqui eu tenho que acabar de arrumar aqui o bloco de notas, tá? Aqui eu tenho que acabar de arrumar o bloco de notas. Vou escrever, vou digitar aqui, daí a gente depois mostra. 2.500, aí aperto Enter. 2%, 120 vezes 30, divide.
Ele achou 200. 200 é os juros. Lembrem que eu falei para vocês que se o cara faz nessa sequência, para ele descobrir quanto é que dá o montante, ele só precisa apertar um botão, que é o mais. Que é o mais, tá? Se apertar o mais aqui, ele vai achar a resposta. Deixa eu só mostrar um botão aqui que eu acho que vocês devem conhecer. Esse XY aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele mostra qual que é o valor que está salvo lá. Então, ele tem aquele 2.500. Por isso que quando eu aperto mais aqui, ó, ele achou a resposta 2.700, tá? Deixa eu só anotar aqui no bloco de notas. Então, os passos que eu fiz aqui, ó. 120 vezes 30, divide, e daí depois eu aperto mais. Essa aqui é a sequência. Função CLX, 2.500, 2%, 120 vezes 30 divide. Beleza? Aí, juros simples, a gente está craque, certo? Acho que a gente vai. Quero conversar com vocês, como a gente falou que é uma revisão. Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Como a gente falou que é uma revisão, quero conversar com vocês agora a respeito de algo chamado desconto comercial. O desconto comercial, ele tem... Eu vou deixar o resto aqui embaixo, tá? Depois vocês vão ver que vai ter uma serventia. O desconto comercial, ele tem uma nomenclatura diferente, mas a lógica dele é a mesma. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Como o meu objetivo é que vocês saibam o conteúdo e saibam de cabeça, eu vou mostrar como seria na prática, e daí, dessa questão de colocar na prática, a gente depois mostra qual que seria a fórmula. Porque quando vê a fórmula, você vê a letra, é isso aqui, não sei o quê, às vezes a pessoa fica na dúvida. O que é o desconto comercial? E por que também a gente vai revisando esse assunto, tá? Pelo seguinte. Às vezes eu vou com o mouse, eu estou numa tela e estou na outra. Aí às vezes eu estou tipo, aparecendo aqui e está aparecendo o mouse na minha. E eu estou clicando na primeira, então não vai, né? Senhores, a ideia do desconto comercial é o seguinte. Deixa eu me duplicar aqui. Aí o pessoal me vê também e a gente vê tudo aqui. Aí se o pessoal escrever alguma bobagem, todo mundo também consegue ver. Aqui. Ó. Que horrível ficar me vendo de costas. A gente está fazendo essa questão da revisão da matemática financeira, porque quando a gente estiver falando em algumas operações relacionadas à administração financeira, a gente vai falar assim, olha, uma forma da empresa obter recursos para a empresa é através de uma operação de desconto de cheques, ou uma operação de desconto de títulos. Ou ela pode fazer que são dizer assim, professor, o pessoal quase não usa mais cheques. Então, ele pode pegar aquelas vendas que foram feitas no cartão de crédito e antecipar, né, que é chamado de antecipação dos recebíveis que ele tem lá no cartão de crédito. Para que seja feito isso, não sei se vocês já fizeram alguma vez, mas o banco ele faz um contrato. Então, ele celebra um contrato com o cliente assina o contrato dizendo que ele autoriza, mais ou menos explicando como é que vai funcionar, e na minha época do banco era cobrado tarifas para isso. Né? Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, que eu digo assim, antigamente a pessoa pagava um valor mensal para ter a maquininha de cartão, mais a taxa de juros, eu não sei se vocês sabem, mas se não estão sabendo agora no primeiro momento, né? Dependendo do ramo de atividade, as taxas de juros não são as mesmas. Então, assim, o cara que é um pequeno comerciante, ele paga uma taxa lá do cartão de crédito, de tudo que ele recebe. Agora, se você for pensar um posto de combustível, um supermercado, a taxa dele é bem mais baixa. Outras empresas vieram e elas deram uma mudada nessa concorrência e conseguiram taxas muito mais atrativas. Mas era uma máquina de fazer dinheiro a questão das operadoras de cartão, né? Porque, imagina, cada negociação que é feita, a operadora ganhava 4%. Então, tudo que você vende está ganhando 4%, 2%, né? Beleza. A respeito da operação, a lógica é a seguinte.
digamos que... Como é que é teu nome? Desculpa. Letícia. Letícia. Digamos que a Letícia, ela decida que ela não quer mais o carro dela. Ela diz assim, ó, meu carro aqui, enjoei do meu carro, enjoei, não quero mais e, sei lá, vou fazer negócio. Aí eu digo, olha, Letícia, soube que estás querendo vender teu carro e eu tenho interesse de comprar o carro, então eu te pago, só que eu vou te pagar com cheque predatado, pode ser? Aí digamos que ela faz uma consulta, ela diz, não, o cheque vai cair, beleza, aceito. Só para a gente fazer a nossa brincadeira, tá? Fiz umas parcelas, dei uma entrada, enfim, e daí um dos cheques, e eu vou usar os mesmos valores que a gente tinha até para ajudar na conta. Digamos que um dos cheques seja de R$ 2.500, né? Então ela quer pegar o que era de entrada, ela pegou e já depositou no banco, mas o cheque de R$ 2.500, ela fala assim, ó, esse cheque eu vou lá trocar no banco, né? Levo na agência e faço a operação. Para a gente fazer a conta, e como a gente fez antes, uma conta com 2.500, eu vou usar os mesmos valores, tá? 2.500, 2% é o que vai ser cobrado dela para fazer a operação, e eu vou colocar... Obrigado. E eu vou colocar aqueles mesmos 4 meses, que eram 120 dias, certo? A gente acabou de fazer a conta de juros simples. Então, eu estou usando os mesmos dados que a gente usou lá. Senhores, só para vocês terem ideia, é o 011. Não quer estar me telefonando aqui, tem gráfico dele. Os mesmos. O que acontece? Se eu tenho uma operação de juros simples, o que eu utilizo? Os R$ 2.500, né? Tem os 2%, tem os 4 meses, e a gente acabou de fazer essa conta e daria R$ 2.700. Nesse caso aqui, o que acontece é o seguinte: hoje é dia 18 de 2 de 2021 e o cheque dela não é para hoje, o cheque dela é para daqui a 4 meses. Então é 4 meses para frente. Né? A Letícia está pensando assim, poxa, professor, cheque de 4.500 para 4 meses ninguém merece, né? Aliás, digamos que cada um de vocês fosse indagado para fazer a conta em que dia cairia esse cheque aqui, ó, para daqui a 4 meses ou 120 dias. Vocês lembram como é que faz essa conta? Lembram? Não? Todo mundo morando meio assustado? Beleza. Vou fazer a conta com vocês. Senhores, existem alguns caminhos, né? Por exemplo, dá para pegar o Excel, botar a planilha lá. Vou abrir o Excel. Quem não tem, como é que é? Quem não tem cão, caça com gato. Então, se o cara tiver no desespero lá, não tem o que fazer, ele fala assim, já sei, eu vou abrir a planilha do Excel, jogo a data, quer ver, ó? Ó, tipo assim, ó, aqui eu tenho a numeração, certo? Eu nem preciso colocar um, eu posso deixar a numeração, mas eu vou colocar a numeração só para que eu vou ampliar aqui, tá? E hoje é dia 18 de 2 de 2021. Eu vou ampliar. Só quero ver, deixa eu só ver um negócio. Eu estou apresentando, beleza, só queria ver se o pessoal estava vendo. Então, assim, ó, na dúvida, né? Na dúvida, o cara não sabe que dia seria, ele pode fazer assim, ó. Vamos ver se ele está arrastando aqui direitinho. Professor, na apresentação tá tudo preto, tá? Beleza, obrigado. Deixa eu puxar aqui para... Só que devia estar... Obrigado pela dica ali, Dan. Agora mesmo que eu digo preto.
Aqui. E vamos ver o que o pessoal está vendo. Agora deu, né? Beleza. Então, assim, ó. O que a gente conseguiu ver aqui, ó? Se o pessoal enxergou, né? A gente arrastou. Deixa eu fazer de novo. Deixa eu ampliar e fazer de novo. Vou fazer aqui do ladinho. Ó, o que eu fiz foi assim, ó. Eu vim aqui, botei 1. E daí eu botei assim, ó, 18/2/2021. E daí eu pensei assim, ó, quero descobrir quando é que vai dar 40 dias. Puxei para cá e arrastei, né? Aí o que acontece? Se o cara for fazer 120 dias, né? Ou uma planilha aí de 360 meses, aí a brincadeira vai longe. Porque às vezes eu dou o comando e ele enrola um pouquinho mais. Aqui, ó, pronto. Beleza, então ele achou que é o dia 29/3, beleza? Fechou para vocês? Sim, né? Entretanto, na verdade, existe um outro caminho, tá? Que meu objetivo não era mostrar... Sim, não, meu objetivo, por fim, não era só o Excel, né? Então, assim, ó, o outro caminho é esse aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Ampliar aqui. Beleza, estamos com a nossa calculadora, certo? A calculadora, ela tem uma função que é... Deixa eu mexer com o mouse aqui, ó. Que é aqui, ó. Variação, né, DYS, e ele tem uma outra que é a questão aqui, ó, date, tá? São essas duas funções, ou date, tá aqui em azul, né? Ou onde está o EEX, essa variação. Então, como é que a gente faz essa conta? Eu vou fazer essa conta, aí a gente vai para o nosso intervalo, porque já está nosso horário de intervalo, depois a gente volta, tá? Mas só para não deixar sem a resposta. Ó, função registro para pagar todos os dados, que nem a gente conversou, e daí a gente anota o dia. Só que essa calculadora, a HP12C, ela é americana, né? Então, assim, aqui a gente fala assim, 11 de setembro de tal ano, né? E lá nos Estados Unidos eles falam o mês e o ano. Por isso que eles têm aquele negócio lá das torres gêmeas, eles falam 9/11, né? Que é o 9, que é setembro, dia 11 de setembro. Eles falam 9/11. Como a gente é brasileiro, né? Então, assim, aperta a função G na calculadora e aperta o 4. Ele vai acender uma luzinha que é dia, mês e ano. Day, month and year. Vai ficar sempre acesa. Então, ele vai sempre fazer as contas, aí você faz no modo abrasileirado. Ó, então, assim, ó, dia de hoje. 18, ó, vejam que tem aquele pontinho, ó, bota o ponto, aí depois 02/2021. Beleza? Aí agora eu aperto Enter e eu aperto assim, ó. Quantos dias eu quero descobrir? Lembra que a gente falou 120 dias? 120. Por que eu fiz 40 lá? Nada a ver 40, ninguém me falou nada. Beleza, pessoal. Eu vou botar o 40, porque a gente falou 40, tá? Lá na conta para fechar. E depois a gente faz direitinho com a nossa conta. Deixa eu ver onde é que tá o chat aqui. Quero só ver se alguém me alertou. Não, ninguém me alertou. Beleza, ó. Aí só bota aqui, ó. Caramba. Só bota assim, ó. 40. É claro que vocês fazem mais rápido, mas eu estou apanhando aqui do mouse. Ó, G. E aperta aqui, date. Tinha dado 29 de março, foi isso? Foi, né? É porque ele não contou o dia. Ó, 40 dias aqui, ó, do dia 18, a gente pode fazer a conta nos dedinhos, se for o caso. Ó, 40 dias, ele vai dar 30 de março de 2021. É porque quando eu fiz a conta no Excel, eu fiz a conta errada. Para vocês verem como é que é quando a pessoa faz a conta errada. Por que eu fiz a conta errada?
Quando eu fiz no Excel, eu considerei o dia de hoje como dia 1. E o dia de hoje era o dia 0. Então, assim, ó, o professor não tinha tomado café, né? Aí é assim, ó, ele considerou o dia 0 como sendo o dia 1, por isso que deu diferença. Se eu considerar o primeiro dia como dia 0, quer ver, ó? Viu? É para mim ver se vocês estão atentos, ó. Aqui teria que ser o dia 0, ó, porque o primeiro dia não conta. Aí o primeiro dia aqui, ó, segundo. Aí o que vai acontecer? Mouse. Puxo aqui. Beleza. Aí vocês descobriram uma coisa bem interessante que a gente conseguiu ver, a gente vai para o nosso intervalo, que é o seguinte: a calculadora é melhor, às vezes, do que a gente nos dedinhos e no Excel, que a calculadora não errou, o pessoal ficou meio na dúvida, beleza? Senhores, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o nosso intervalo, vamos fazer um intervalo de 15 minutinhos, o pessoal que está aqui no presencial, a gente vai ver como é que é o presencial lá, o café, para poder fazer um lanche, depois a gente volta, vou mostrar outras coisas, a questão ali do calendário, para daí depois a gente fazer, e eu quero mostrar ali que a calculadora também, ela diz inclusive que dia da semana que é, as informações da calculadora. Mas a gente vê depois do intervalo. Bom intervalo, a gente retorna 8h30 e... 20 minutinhos de intervalo ou 15? Vamos fazer 20 minutinhos, a gente volta às 8h40, tá? 8h40 a gente volta. Beleza? Vou botar minha máscara. Um abraço, pessoal. Até depois. É,